pessoal, tudo bem com vocês? Esta aula vai ser muito prática, que eu quero mostrar como que aplicamos o R até chegar na otimização em problemas que pode gerar publicações internacionais de alto impacto. Estou trabalhando aqui com Babaki et al. 2017. Essa revista, se não me engano, é a revista Qualis A1 ou A2, não me lembro certo, mas é uma revista muito top no mundo, uma revista muito conceituada. E aqui esses autores fabricaram biodiesel por meio do óleo de cozinha utilizado. E o que ele usou para fazer esse experimento foi a metodologia da superfície de resposta. Nesta aula mostrarei em detalhes o que eu faço e como o que eu faço e o que eu publico. Nada assim, digamos, um exercício muito comum em livros, uma coisa muito comportada. O mundo real é diferente. Então, vamos hoje, nesta aula, investigar esse artigo, encontrar as mesmas coisas que os autores encontraram e depois vamos otimizar. Um detalhe aqui que esse trabalho nós não usaremos a linguagem R para otimizar, porque tem uma restrição, que é uma restrição de teto, ou seja, que o valor do Y, que é rendimento, não pode ser maior do que 97.3. Eu não sei se o R faz isso, mas eu sei que eu não sei como implementar isso no R, sendo bem honesto. E eu não uso o R para problemas reais, para otimizar problemas experimentais. Principalmente problemas com multi-objetivos ou multi-respostas. Eu prefiro muito mais usar o Excel e também o OpenSolver, que são detalhes que eu mostrei hoje para vocês. Resumindo, essa aula é prática, mostrando para todos como que eu faço os meus papers e publico, beleza? Então, eu não entendo nada da química aqui envolvida, mas eu vou pegar o que me importa, o que é mais importante para que nós possamos replicar esse artigo. A primeira coisa que nós vamos olhar aqui é para a tabela 1. Deixa eu buscar ela aqui. Onde na tabela 1 nós temos, inclusive, um ressalvo, o autor, mesmo trabalhando com metodologia da superfície de resposta, põe uma expressão aqui, uma função empírica com um termo cúbico puro. Isso não existe em problemas de metodologia da superfície de resposta. Problemas de metodologia da superfície de resposta são no máximo full quadráticos. O que é um modelo full quadrático? Você vai ter termos lineares, que é isso aqui, termos quadráticos puros, que é esse segundo termo, e o terceiro termo, que são interações de no máximo segunda ordem. Isso é uma função full quadrática. Não tem essa parte aqui, ó, cúbico puro. Isso não existe. Então foi um erro aqui do autor, dos autores. Então vamos aqui mostrar para vocês qual a informação que me importa nesse artigo. Quero buscar a tabela 1. Deve estar aqui embaixo. Então, o que tem a tabela 1? Vamos entender. O que ele fez? O que eles fizeram, melhor dizendo? Eles trabalharam com RSM, Design Composto Central, para resolver esse experimento, que é como que eu fabrico biodiesel em um processo multienzimático por meio do óleo de cozinha usado. Então, a tabela 1, ele tem aqui, ó, vai variar os níveis de -2 a +2. Esse -2 a +2 são os pontos axiais, porque você pensa bem, são 4 fatores. 2 elevado a 4, raiz quarta disso
dá 2. E os valores menos 1 e mais 1 são os níveis, os pontos fatoriais. O 0 aqui é o ponto médio, ou o ponto central. E ele gerou uma quantidade aqui de 30 experimentos. A resposta é rendimento, conforme eu falei para vocês. E nós temos aqui 30 corridas. O que significa isso? Olha, como é que eu consigo saber por que deu essa quantidade de corridas? Ele trabalhou com fatorial. Então, fatorial 2 elevado à quarta potência são 16 experimentos só com parte fatorial. O ponto axial vai repetir 2 vezes para cada fator. Como repete 2 vezes para cada fator, e são 4 fatores, 4 vezes 2 soma 8. 16 mais 8, 24. E ele trabalha com 6 pontos centrais. Por isso que nós temos aqui uma quantidade de exatamente 30 experimentos, 30 corridas. Beleza? E o mais bacana aqui é que ele não fez randomizado. Então vai ser muito mais fácil preencher o vetor Y. Beleza? Então aqui gastei mais de 6 minutos só para explicar o contexto. Agora eu vou usar o R e mostrar passo a passo o que o autor fez e como que nós vamos ter algo muito melhor em termos de análise. O autor aqui, por exemplo, não faz um teste de homocedasticidade, que eu acho muito importante. Resíduo está ok, está certinho, mas falta alguns testes para você ter a estatística completa para análise experimental. Problemas de delineamento de experimento. Então vamos lá. Estou aqui no R e vou trabalhar com os dados do Babaki. Então o que nós temos aqui? Eu sempre uso esses pacotes. Independente do que eu venha fazer, se você não tem, podem instalar esses pacotes. O pacote RIO aqui é para exportar do R para o Excel. Esse comando setwd é a pasta para onde eu exporto os meus arquivos de R para o Excel. Beleza? Agora começa de fato o Babaki. Então o arranjo dele é CCD, que eu mostrei para vocês. E o que nós temos? Como é que você vai construir isso? Eu chamei aqui DataFrame de Babaki. Uma vez que você ativou a função RSM, o comando aqui é CCD, bases, igual, sempre tem o tiozinho, x1 a x4. São 4x esse problema do Babaki, que eu já expliquei para vocês, olhando para essa tabela aqui. Beleza? Para essa tabelinha. Bom, e agora? Como é que eu vou codificar isso? A tabela 1 já tem os valores mínimos e máximos, tá? Até mais fácil. Os intervalos menos 1 e mais 1 para cada fator. E aqui eu falei para vocês, o Y aqui, por ser rendimento, não pode ser maior do que 97,30. Como a função é de maximização, não faz sentido você colocar valor mínimo. Beleza? Então aqui no R você escreve assim, número de pontos centrais, que são ponto médio, codificado é o 0, são 6 valores. O alfa aqui é o nosso ponto axial, rotable, que vai ser o rotacional, 2 elevado a k, raiz quarta disso. Randomize, falso, que os dados do Babaki não foram randomizados. OnBlock igual a verdadeiro, porque nós não temos blocagem. É um bloco apenas. E o código aqui é o seguinte, ó, comando list, x1. Por que eu coloquei 20 aqui? 20 é o ponto médio. Voltando aqui para a tabela 1 desses autores, está aqui, ó. O 20 é o ponto médio.
A amplitude é 30 é sempre o ponto mais 1, menos 1, e dividido por 2, que é a amplitude. Por isso que nós temos aqui, isso aqui. Ó. A mesma coisa para x2, para x3. O que está aqui é a amplitude por 2, amplitude dividido por 2, melhor dizendo. Beleza? E vamos compilar isso aqui. Compilei. Agora vamos ver o babaqui. Essa matriz aqui do babaqui, ela é uma matriz com os dados naturais. Beleza? Tanto é 10, 1, 20, 10. Vamos ver que o primeiro experimento, 10, 1, 20, 10. Se você for olhar o artigo do babaqui, 10, 1, 20, 10. Está igualzinho. Então, cada corrida do artigo do babaqui é o que está aqui expresso no R. Clicando aqui, você consegue enxergar a matriz codificada. Deixa eu reduzir um pouco mais. Ó. Então, aqui nós temos a matriz de RSM, arranjo CCD, codificada. As 30 corridas que eu falei anteriormente. Beleza. E agora, o que você vai fazer? Eu já adiantei, deixa eu mandar aqui para vocês. Eu já adiantei e escrevi as respostas. São 30 respostas que eu extraí daqui, do artigo do babaqui. Então aqui, já expliquei isso para vocês. Ó. Eu chamei aqui de babaqui novamente, que é o meu data frame original. Cifrão Y, que eu vou aumentar mais uma coluna, mais um vetor coluna, que é o vetor coluna da resposta. Que é isso aqui que eu acabei de fazer. Ó. Agora eu tenho um vetor coluna da resposta rendimento. Beleza? Pronto. Se você clicar aqui no babaqui, você vai ver a mesma coisa, só que codificado. Fechou. Então vamos lá. O que eu faria agora? Uma vez que você já fez tudo isso aqui, o que nós temos que fazer é calcular o restante. Encontrar a função empírica, a análise dos resíduos, a análise de homocedasticidade, para provar que o modelo é bom. Então agora, o comando chama de função, que é o meu data frame, RSM, que vem do pacote, esse Y, ele está aqui em cima, que eu designei o vetor resposta, SO, second order, ou seja, o modelo de segunda ordem, data igual a babaqui. Esse comando vai gerar um modelo full quadrático. Quando eu pedir agora para sumarizar a função, toda a estatística está aqui para interpretar ela com rigor. Então nós temos aqui as estimativas, os coeficientes e os p-valores, que é um teste T. H0, ao nível de significância de 5%, o coeficiente que você está analisando ele é significativo. Beleza? Então, se você analisar para todos aqui, todo mundo foi abaixo de 5%, exceto o x4, termo linear. Ah, eu tenho que remover o x4, termo linear do modelo? Jamais. Você nunca remove um termo linear do modelo quando há interações que usam esse termo e essas interações são significativas. Temos a interação dele aqui pura, x4 ao quadrado foi significativo, e todas as interações que usam x4 de segunda ordem também foram significativas. Por este motivo, você não deve excluir o x4. O ajuste foi muito bom, 99,4%. Basta olhar para o R quadrado ajustado. Perfeito. O ANOVA nos mostra informação muito importante. O modelo não possui falta de ajuste. Quem que é o H0? Não há falta de ajuste. Se esse p-valor fosse menor do que 0,05, o modelo tinha problemas, tinha falta de ajuste. E pode ser algum experimento feito errado, uma variável regressora importante foi deixada de lado. E quando a gente olha aqui para os autovalores,
tem positivo e negativo. Então esses pontos estacionários aqui, tanto os naturais, tanto os codificados quanto os naturais, eles não são um ponto de ótimo global. Isso aqui é um ponto, porque a função é um ponto de célula. Beleza? Show de bola, né? O que eu posso fazer agora? Para o vídeo não ficar muito longo, análise de resíduos, homocedasticidade e gráficos de superfície e a otimização fica para a parte 2. Até a nossa próxima aula.